Em uma pequena aldeia na Índia, uma criança de apenas 1 ano e meio ninava carinhosamente um simples bloco de madeira. Enquanto o embalava nos braços, sussurrava um nome com ternura. Minu, minha querida Minu. Os pais observavam intrigados. Como uma bebê tão pequena poderia demonstrar tanto amor maternal por um pedaço de madeira? E de onde vinha esse nome tão específico? A menina se chamava Sukla, e desde que aprendeu a falar, algo extraordinário acontecia. Ela não brincava de boneca como outras crianças. Para ela, aquele bloco de madeira era real, vivo, especial. Era sua filha. E o mais impressionante, ela demonstrava um instinto maternal que deixava todos perplexos. Como uma criança tão nova poderia saber como cuidar de um bebê com tanta naturaleza? Os dias passavam e Sukla continuava com seu comportamento peculiar. Durante as refeições, sempre separava um pouco de comida em um prato pequeno. Para Minu, explicava naturalmente. À noite, antes de dormir, cantava canções de ninar que ninguém havia lhe ensinado. Melodias doces e antigas que pareciam vir de muito longe, de outro tempo. Sua mãe, inicialmente achando graça, começou a se preocupar. Não era apenas uma brincadeira de criança. Havia algo profundamente real na forma como Sukla se comportava. O amor que demonstrava pelo bebê era genuíno, visceral, maternal. Era como se ela realmente soubesse o que significava ser mãe. Conforme Sukla crescia, as histórias que contava ficavam mais detalhadas. Ela falava de uma casa diferente, de outras pessoas, de uma vida que parecia ter vivido antes. E sempre, sempre mencionava Minu, sua filha. A filha que, segundo ela, havia deixado para trás quando foi embora. O que essa pequena criança realmente sabia sobre a vida, sobre o amor maternal, sobre a saudade? Quando Sukla completou 3 anos, suas memórias se tornaram ainda mais vívidas e específicas. Ela começou a falar de detalhes que uma criança de sua idade simplesmente não deveria conhecer. Descrevia uma casa com características muito particulares. A cor das paredes, a disposição dos móveis, o jardim nos fundos. Falava de pessoas com nomes específicos, de relacionamentos familiares complexos. Mas o que mais chamava a atenção era sua constante preocupação com Minu. Ela deve estar crescendo, dizia com uma tristeza nos olhos que cortava o coração. Quem está cuidando dela? Ela está comendo bem? Eram perguntas que uma criança de 3 anos não faria sobre uma boneca imaginária. Havia uma urgência real, uma necessidade maternal que parecia vir de uma experiência vivida. Os pais de Sukla, pessoas simples da zona rural, não sabiam o que fazer. Consultaram parentes mais velhos, vizinhos, até mesmo o sacerdote local. Alguns sugeriram que fosse apenas uma imaginação muito fértil. Outros murmuravam sobre possibilidades mais misteriosas. Na cultura indiana, histórias de reencarnação não eram completamente estranhas. Mas viver uma na própria família era diferente. Um dia, Sukla surpreendeu a todos ao descrever com precisão uma cerimônia religiosa específica que havia participado em sua outra vida. Ela sabia detalhes rituais que mesmo adultos da família desconheciam. Falava de mantras, de oferendas, de tradições que variavam de região para região. Como uma criança que mal havia saído de sua aldeia natal poderia conhecer costumes de lugares distantes? A família começou a tomar suas histórias mais a sério. Não era mais possível ignorar a consistência dos relatos. Sukla não se contradizia, não inventava detalhes novos a cada narrativa. Suas memórias permaneciam constantes, como se fossem verdadeiras lembranças de experiências reais. E sempre, no centro de tudo, estava o amor incondicional por Minu, uma criança que ela insistia ser sua filha verdadeira. Aos 4 anos, Sukla tornou-se ainda mais específica em suas descrições. Ela mencionava nomes de ruas,
características geográficas de uma região que ficava a muitos quilômetros de sua aldeia natal. Falava de uma família em particular, descrevendo com detalhes íntimos a personalidade de cada membro. Era como se tivesse convivido anos com essas pessoas. O que mais impressionava era sua capacidade de descrever mudanças que haviam ocorrido na família ao longo do tempo. O tio cortou o bigode, dizia, ou a avó agora usa óculos. Detalhes que sugeriam um conhecimento que se estendia até o momento de sua partida dessa vida anterior. Era como se suas memórias tivessem uma data específica de término. Durante suas narrativas, Sukla frequentemente se emocionava. Lágrimas escorriam por seu rosto infantil quando falava da despedida. Minu estava dormindo quando eu tive que ir embora. Contava com uma dor genuína. Ela era tão pequenina. Queria tanto ter ficado mais tempo com ela. Era impossível fingir uma dor tão profunda e específica. A família decidiu investigar mais profundamente. Começaram a fazer perguntas direcionadas, tentando obter informações que pudessem ser verificadas. Sukla respondia com naturalidade, fornecendo detalhes sobre costumes alimentares da família, sobre festivais que celebravam, sobre problemas de saúde específicos de alguns membros. Foi então que algo notável aconteceu. Um parente distante, que havia viajado para uma feira em uma cidade próxima, retornou com informações intrigantes. Havia ouvido falar de uma família que correspondia exatamente às descrições de Sukla. Uma família que havia perdido uma jovem mãe alguns anos antes, deixando para trás uma filha muito pequena, uma filha chamada Minu. O coração da família de Sukla acelerou. Seria possível que as histórias da menina fossem mais do que imaginação? A descoberta da possível conexão real mudou tudo para a família de Sukla. Agora não se tratava mais de histórias fantásticas de uma criança imaginativa. Havia pessoas reais, uma família real, e principalmente uma criança real, chamada Minu, que poderia estar esperando por alguém que a amava profundamente. Os pais de Sukla tomaram uma decisão corajosa. Eles viajariam até a cidade mencionada pela menina para investigar pessoalmente. Era uma jornada longa e custosa para uma família de recursos limitados, mas a convicção de Sukla e a consistência de suas histórias os convenceram de que era necessário. Durante os preparativos para a viagem, Sukla demonstrava uma excitação misturada com ansiedade que era tocante de se observar. Ela fazia perguntas constantes. Minu vai me reconhecer? Ela cresceu muito? Será que ela sente minha falta? Era o comportamento de uma mãe prestes a reencontrar sua filha após uma longa separação. No dia da partida, algo extraordinário aconteceu. Sukla pegou alguns de seus pertences mais preciosos, um pequeno bracelete, doces que havia guardado, uma flor que havia colhido, e os colocou cuidadosamente em uma sacola. Para Minu, explicou, uma mãe sempre leva presentes para sua filha. A maturidade emocional que demonstrava era impressionante para uma criança de 4 anos. Durante a viagem, Sukla ficou cada vez mais agitada, conforme se aproximavam do destino. Ela começou a reconhecer elementos da paisagem, apontando para marcos que, segundo ela, faziam parte de seu caminho diário na outra vida. Ali ficava a loja onde eu comprava pão, dizia, e aquela árvore eu sempre parava embaixo dela quando estava cansada. A cada reconhecimento, a família ficava mais impressionada e também mais nervosa sobre o que poderiam descobrir. Quando finalmente chegaram à cidade, algo mágico começou a acontecer. Sukla, uma criança que nunca havia estado naquele lugar, começou a dar direções precisas. Virem à esquerda aqui, instruía. Agora sigam reto até a Casa Azul. Era como se estivesse seguindo um mapa gravado em sua memória. Conforme caminhavam pelas ruas, moradores locais notavam a família de forasteiros sendo guiada por uma criança pequena que parecia conhecer muito bem o caminho. Alguns paravam para observar,
intrigados com a situação inusitada. A pequena Sukla, por sua vez, caminhava com uma confiança que contrastava com sua idade. Finalmente, chegaram a uma casa específica. Sukla parou na frente do portão e declarou com certeza: "É aqui. Esta é a casa onde eu morava com Minu." A família observou a residência. Era exatamente como Sukla havia descrito. A cor das paredes, a disposição das janelas, o pequeno jardim na frente. Cada detalhe batia perfeitamente com as narrativas da menina. Quando bateram à porta, foram recebidos por uma mulher idosa que os olhou com curiosidade. A família de Sukla explicou timidamente o motivo da visita, mencionando as histórias da menina sobre uma vida anterior naquela casa. A mulher ficou visivelmente abalada. "Impossível", murmurou. "Vocês estão falando de minha filha que morreu há 4 anos." Foi então que Sukla se adiantou e, olhando diretamente para a mulher, disse com uma naturalidade impressionante: "Mamãe, sou eu. Voltei para ver Minu." A voz da menina carregava uma emoção e uma familiaridade que deixaram todos presentes em silêncio. O que aconteceria a seguir mudaria a vida de 2 famílias para sempre e desafiaria tudo o que pensavam saber sobre a vida, a morte e o amor que transcende a existência física. A mulher idosa, que se revelou ser a sogra da falecida, ficou em choque por alguns instantes. Suas mãos tremeram enquanto observava aquela criança pequena que falava com uma familiaridade impossível. "Como você pode saber?" começou a perguntar, mas sua voz falhou. Sukla, por sua vez, demonstrava uma serenidade impressionante diante da emoção da mulher. "Onde está Minu?" perguntou Sukla com urgência maternal. "Ela está bem? Cresceu muito?" A preocupação em sua voz era genuína, tocante. A mulher idosa, ainda processando a situação, chamou para dentro de casa. "Minu, venha aqui, criança." Passos pequenos ecoaram do interior da residência. Quando uma menina de aproximadamente 5 anos apareceu na porta, o mundo pareceu parar. Sukla a observou intensamente, seus olhos se enchendo de lágrimas de reconhecimento e alegria. "Minha filha", sussurrou. "Como você cresceu linda." Minu, por sua vez, olhava curiosa para aquela criança estranha que a fitava com tanto amor. O momento do encontro foi profundamente emocionante. Sukla se aproximou devagar, como se temesse assustar a menina. Estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Minu. "Você se lembra quando eu cantava para você dormir? Quando eu fazia aquelas carícias no seu cabelo?" Minu ficou quieta, mas algo em seus olhos sugeriu um reconhecimento distante, como uma memória enterrada no subconsciente. A família que havia criado Minu, após a morte de sua mãe, estava dividida entre o ceticismo e a incredulidade. Como explicar aquela conexão instantânea? Como uma criança de 4 anos poderia demonstrar tanto conhecimento íntimo sobre sua família? E por que Minu, que normalmente era tímida com estranhos, não demonstrava medo algum de Sukla? Era como se, em algum nível profundo, ela realmente reconhecesse aquela presença maternal. Nos dias que se seguiram, a família decidiu testar mais profundamente os conhecimentos de Sukla. Eles a levaram para diferentes cômodos da casa, pedindo que descrevesse como as coisas eram antes. Sukla caminhava pela residência com uma familiaridade desconcertante, apontando para locais onde móveis costumavam ficar, lembrando de objetos que haviam sido movidos ou removidos. "A cômoda ficava ali", dizia, apontando para um canto vazio. "E tinha uma foto nossa, minha e de Minu, em cima dela." A família confirmou que, de fato, havia uma cômoda naquele exato local e que a foto mencionada realmente existira. Como uma criança que nunca estivera ali poderia saber de detalhes tão específicos? Mas o teste mais impressionante veio quando apresentaram a Sukla objetos pessoais da mãe de Minu que haviam falecido.
Sem hesitação, ela identificou suas joias favoritas, suas roupas prediletas, até mesmo um perfume específico que costumava usar. Este era meu preferido, disse, segurando um frasco pequeno. Eu sempre colocava um pouquinho antes de dar boa noite para Minu. Durante toda essa experiência, Minu observava atentamente. Embora pequena demais para articular completamente seus sentimentos, ela começou a demonstrar uma proximidade natural com Sukla. Permitia que a menina a penteasse, aceitava carinho de forma que raramente fazia com estranhos. Era como se, instintivamente, reconhecesse aquele amor maternal genuíno. O momento mais tocante veio quando Sukla começou a cantar uma canção de ninar. Era uma melodia específica, com palavras únicas que a mãe de Minu costumava inventar. Conforme a música fluía, Minu se aproximou cada vez mais, até finalmente se aconchegar no colo de Sukla. Ali estavam duas crianças, separadas por uma tragédia, reunidas por algo que transcendia a compreensão humana comum. O amor havia encontrado um caminho de volta. A notícia do encontro extraordinário se espalhou rapidamente pela pequena comunidade. Vizinhos, amigos e até mesmo pessoas de cidades próximas vinham conhecer as duas meninas, cuja história desafiava toda a lógica convencional. Alguns chegavam céticos, outros curiosos, mas poucos saíam sem questionar suas próprias crenças sobre a vida e a morte. Entre os visitantes estava um homem que se apresentou como pesquisador. Ele havia ouvido falar do caso e viajado especificamente para investigar. Tratava-se do Dr. Ian Stevenson, um respeitado psiquiatra da Universidade da Virgínia, que dedicava sua vida ao estudo científico de casos como este. Sua presença trouxe uma dimensão acadêmica ao que muitos ainda viam como mero folclore. Dr. Stevenson conduziu entrevistas meticulosas com todas as pessoas envolvidas. Ele verificou datas, conferiu detalhes, documentou cada aspecto do caso com rigor científico. Não estava interessado em validar crenças espirituais, mas sim em examinar evidências objetivas. O que descobriu foi extraordinário. Sukla demonstrava conhecimentos específicos e verificáveis sobre a vida de uma pessoa que havia morrido antes mesmo de ela nascer. Durante suas investigações, o doutor ficou particularmente impressionado com a consistência emocional do caso. Sukla não apenas sabia fatos sobre a vida anterior, ela sentia as emoções correspondentes. Sua preocupação maternal com Minu era genuína, sua tristeza pela separação era real, sua alegria no reencontro era autêntica. Não eram comportamentos que uma criança pudesse fingir convincentemente. O caso ganhou dimensões ainda maiores quando o Dr. Stevenson decidiu incluí-lo em sua pesquisa oficial. Aqui estava um exemplo documentado de memórias de vida passada com verificação independente, testemunhas múltiplas e evidências emocionais convincentes. Para a ciência, representava um passo importante na compreensão de fenômenos que desafiavam paradigmas estabelecidos. Para as famílias envolvidas, era simplesmente a prova de que o amor verdadeiro transcende até mesmo a morte. Com o passar dos meses, um arranjo especial se desenvolveu entre as duas famílias. Sukla passou a visitar Minu regularmente, e esses encontros se tornaram eventos aguardados por ambas as meninas. Durante essas visitas, a dinâmica entre elas era fascinante de se observar. Sukla assumia naturalmente um papel protetor e carinhoso, enquanto Minu respondia com uma confiança e afeição que reservava apenas para pessoas muito próximas. As famílias notaram mudanças positivas em ambas as crianças. Minu, que havia crescido sem memórias conscientes de sua mãe biológica, parecia florescer com a atenção maternal de Sukla. Ela se tornou mais comunicativa, mais alegre, como se uma peça faltante de sua vida tivesse sido restaurada. Sukla, por sua vez, encontrou paz em saber que sua filha estava bem cuidada e amada. Durante uma dessas visitas, algo notável aconteceu. Minu, brincando no jardim,
se machucou levemente no joelho. Instintivamente, ela correu não para os pais adotivos, mas diretamente para Sukla. A menina maior a consolou com uma naturalidade maternal impressionante, limpando a ferida e sussurrando palavras de carinho. "Pronto, minha amor. Mamãe está aqui", disse baixinho. Minu se acalmou imediatamente, como se aquelas palavras tivessem um poder especial de cura. Observadores que presenciaram a cena ficaram emocionados. Ali estava uma demonstração pura de amor maternal que transcendia idade, lógica e circunstâncias convencionais. Era impossível explicar por meios racionais como uma criança de 4 anos poderia demonstrar instintos maternais tão desenvolvidos e como outra criança poderia responder tão naturalmente a esse cuidado. Dr. Stevenson, que continuava acompanhando o caso, documentou cuidadosamente esses desenvolvimentos. Para ele, representavam evidências comportamentais que complementavam as verbais. Não se tratava apenas de memórias relatadas, mas de padrões emocionais e relacionais que persistiam além da morte física. O caso de Sukla e Minu estava se tornando um dos mais convincentes de sua extensa pesquisa sobre reencarnação. Anos depois, conforme as duas meninas cresciam, sua ligação especial permanecia forte. Sukla se desenvolveu normalmente em sua própria família, mas manteve sempre uma conexão profunda com Minu. Tornou-se uma jovem estudiosa e carinhosa, que frequentemente falava sobre a importância de cuidar das pessoas que amamos. Minu, por sua vez, cresceu sabendo da história extraordinária que conectava sua vida à de Sukla. Embora não possuísse memórias conscientes de sua mãe biológica, ela carregava uma certeza inabalável de que havia sido muito amada. A presença de Sukla em sua vida lhe deu uma sensação de continuidade e pertencimento que muitas crianças órfãs nunca experimentam. Dr. Stevenson continuou acompanhando ambas por muitos anos, documentando como suas personalidades se desenvolveram e como sua ligação evoluiu. O caso se tornou um dos pilares de sua pesquisa, sendo citado em conferências internacionais e publicações científicas. Para a comunidade acadêmica, representava a evidência tangível de que a consciência humana poderia ser mais complexa e duradoura do que tradicionalmente assumido. Mas, além das implicações científicas, o caso de Sukla e Minu nos ensina algo profundo sobre a natureza do amor. Mostra-nos que os laços verdadeiros entre as pessoas podem ser mais fortes do que a própria morte, que o amor maternal, em sua forma mais pura, é uma força que transcende limitações físicas e temporais. Esta história nos convida a refletir sobre mistérios que ainda não compreendemos completamente. Será que nossa conexão com aqueles que amamos é realmente interrompida pela morte? Será que existe algo em nossa essência que persiste além da existência física? O caso documentado pelo Dr. Ian Stevenson sugere que sim, oferecendo esperança e consolo para todos que já perderam alguém querido. Que esta história inspire você a valorizar ainda mais os laços de amor em sua vida, pois eles podem ser mais eternos do que imaginamos. Se você se emocionou com o reencontro de Sukla e Minu, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal Círculo das Vidas, onde exploramos mais mistérios fascinantes sobre reencarnação e a continuidade da vida. Até a próxima jornada pelos enigmas da existência humana.